Oi pessoal, esse aqui é o Optimus L7 da LG. É um smartphone de segmento intermediário, isso significa que ele não é um concorrente para o Galaxy S3 ou para o iPhone 5, que são os smartphones top de linha que saíram agora. Mas acho interessante falar um pouquinho sobre ele para vocês, porque apesar de ele ser um aparelho bem mais barato do que esses modelos que eu citei, ele tem uma construção muito boa, muito resistente. A tela dele, durante os nossos testes, ela aguentou bastante, ela não tá nem um pouco riscada. Tem Gorilla Glass, inclusive, então a proteção aí é reforçada. A gente tem aqui umas bordas cromadas, que também são, até me pareceram mais resistentes que as do Galaxy S3, que com pouco tempo de uso começaram a nicar um pouquinho. E o que não aconteceu com esse modelo aqui, ó. O design dele é bem bonito, ele é bem fino e leve, bem leve mesmo. E aqui na traseira, um aspecto legal de ressaltar é que ele tem uns frisos minúsculos aqui na vertical, o que torna o aparelho bem mais firme na hora de segurar. Ele não escorrega e também não acumula marcas de dedo como na tela ou como em smartphones que tem essa superfície aqui mais brilhante. O único problema é que esses frisinhos podem acabar acumulando um pouquinho de sujeira e pode não ser tão fácil assim de limpar. Mas de qualquer forma, é uma solução interessante. Essa traseira é fácil de remover, é só puxar aqui pelo buraquinho da USB e tirar a tampinha, que também é bem resistente. Apesar de ser fina, não dá muito medo de manusear não, é uma tampinha bem firme. Aqui ficou o slot para o chip da operadora, que é de tamanho normal, você não vai precisar adquirir nenhum outro chip diferente. O slot para cartão mini SD de até 32 GB, que é imprescindível, porque a memória interna desse aparelho aqui é só de 4 GB, é bem pouquinho. Aqui atrás também fica a câmera, é uma câmera de 5 megapixels, que infelizmente não filma em HD, mas apesar disso até que faz um bom trabalho para quem não busca exatamente uma excelência em câmera, né? Aqui a tela inicial dele. É legal a gente destacar o seguinte: ele vem com Ice Cream Sandwich, o Android 4.0, o que significa que não é por ele ter um hardware mais fraco que ele não vai aguentar essa versão do sistema. Já que eu falei em hardware, eu vou aqui citar as especificações dele para vocês. Ele tem um processador de 1 GHz, single core, e só 512 MB de memória RAM. Então, volto a falar para vocês, é um smartphone intermediário. Faixa de preço dele é menos de R$1.000, então para quem quer economizar e mesmo assim ter um aparelho bom, resistente, com um sistema atualizado, ele vale a pena. Mas eu vou mostrar para vocês que nem tudo é perfeito, tá bom? Seguinte, aqui a tela principal dele, o touch funciona legal, até que ele responde muito bem aos meus comandos, tá? Aqui tem vários aplicativos, tem algumas coisas interessantes, como o Smart Share, o Remote Call, que é um sistema de assistência remota, reprodutor de música. Vou mostrar um jogo para vocês. Aí é que vocês vão ver um pouquinho da limitação de hardware dele. Apesar dele rodar os jogos, ó, pode ver que a resposta dele não é rápida. Eu toquei ali no ícone do jogo e ele demorou alguns segundos para abrir. Até carregar vai demorar um pouquinho mais de tempo ainda. Aumentar um pouquinho o volume aqui, ó. Botões de volume bem discretos, por sinal. Fechar aqui. Não fechei muito bem na hora que tirei. É uma pena que o carregamento demore tanto, mas felizmente isso não impede que você jogue algumas coisas nele. Por sinal, o tamanho de tela são mais de 4 polegadas. É algo que não é tão comum assim em dispositivos de médio desempenho. Isso é bem legal. Ó, como vocês podem ver, não é muito fluido. Parece que ele não roda muitos frames por segundo. Mas dá pra jogar, dá pra
Dá pra passar o tempo. Vamos lá. Não sei o que aconteceu aqui, que o jogo deu uma travada, mas já voltou a funcionar. Tem uma pequena dificuldade aqui. Pronto. Mas dá pra jogar, funciona. Os comandos na tela respondem bem. Só que a experiência não é tão fluida como num aparelho dual-core, com uma GPU boa. A GPU desse aqui é uma Adreno 200. Então, não dá pra dizer que é uma GPU top de linha. Mas mesmo assim dá pra jogar alguma coisa aí. Vou mostrar pra vocês algo bem legal. O Ice Cream Sandwich, como o pessoal que é ligado no Android sabe, ele é uma mistura do sistema para smartphone com o sistema para tablet. E uma das coisas mais legais que ele trouxe foi a multitarefa, uma coisa que nas versões do Android para smartphone não era tão legal. O que a gente faz? A gente dá 2 toques no botão Home, aperta e segura o botão Home, e aí você vai ter uma lista dos últimos aplicativos que você usou. Inclusive, vários estão abertos aqui, algo que é bom ficar de olho, porque esse telefone aqui não tem um poder de processamento muito bom. Então, a gente encosta, segura, remove da lista. E assim a gente vai se livrando dos aplicativos que a gente não vai mais usar. Agora, já que está aqui aberto, eu vou mostrar para vocês um pouco da navegação. Eu fui testar um site em Flash, que é um teste que eu sempre faço com os Androids, e não consegui abrir porque aqui diz que o dispositivo não é compatível. Então, algo que sinceramente não faz muita falta, porque sim, bons smartphones, o Flash já prejudica um pouco a experiência de navegação. Eu imagino os efeitos que ele faria nesse LG aqui, que é mais modesto. Como sempre, vamos entrar no nosso site para dar uma olhadinha como é que ele se parece aqui. Apesar desse telefone ter uma tela grande, a resolução não é tão alta. Então isso significa que a gente não vai conseguir ler essas letrinhas aqui sem dar um tremendo zoom na tela. Mas pelo menos, algo que me deixou muito feliz é que esse movimento aqui responde muito bem. Então a gente não vai ter muitos problemas para navegar. Mostrando para vocês aqui. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Vamos ver como é que ele se sai. Olá pessoal, hoje vamos fazer um artigo mostrando como que é o desempenho do gráfico integrado da série HD Graphic 4000 da Intel sobre alguns dos principais jogos do mercado. Montamos uma plataforma Z77, um processador Core i7 37. Enfim, o negócio é o seguinte, os vídeos rodam bem, numa boa, só que tem um pequeno detalhe, você não vai conseguir reproduzir vídeo em HD nem em Full HD aqui, como é de se esperar. Como eu sou maluca, até tentei, lógico, coloquei 2 vídeos aqui, mas ele nem chega a abrir, o próprio sistema te avisa que essa resolução não é compatível. Então, já era, resolução de vídeo não suportar. Que não deve ser um problema para quem não se importa muito com isso, certo? Até porque esse telefone não tem nem saída HDMI, então ele não se propõe a ser um centro multimídia, assim. Uma coisa que eu acho interessante notar é que quando eu vou usar a câmera, foi onde eu tive mais problemas com a questão da limitação de hardware, porque
o software da câmera é um pouco lento e pode irritar um pouquinho às vezes. Ele faz o foco automaticamente. Aqui eu não tenho nada para fotografar para vocês, mas enfim, ele faz o foco automático. É só apertar esse botãozinho aqui e bater a foto. Não tem um botão dedicado a isso. Só que às vezes quando você vai voltar, ó, ele demora um pouquinho. Normalmente ele demora até mais, então não raro você vai acabar apertando 2 vezes o botão, vai voltar para a tela inicial quando você queria fazer outra coisa. Temos a galeria, dá para dar uma olhadinha em todas as fotos, algumas fotos que eu tirei com o próprio aparelho. A navegação é legal, dá pra transitar entre as telas rapidamente, o toque responde bem. O visual dele tá bem simples, tá bonito, tá bem organizado, tem vários widgets também que dá pra você botar na tela inicial. Outra novidade legal é que quando você conecta esse telefone ao computador com USB, ele te pergunta se você quer... Ele te dá várias opções, entre elas é só carregar, se você conectar o cabo, só carregar o telefone, ou você pode transferir arquivos multimídia para ele enquanto carrega. E outra opção legal é de compartilhar a conexão de dados do telefone com o computador. Você faz isso só ligando o cabo USB e escolhendo essa opção. Isso pode ser muito útil para bastante gente. Isso é bem legal. Então é isso, gente. Acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui desse smartphone. Ele é um aparelhinho que custa menos de R$1.000. É uma opção legal para quem não quer gastar muito. E mesmo assim, que é um aparelho de segmento intermediário. Existem sim smartphones mais antigos, como é o caso do Milestone 2, por exemplo, que tem uma configuração parecida, até um pouco melhor, como é o caso da memória RAM. Mas a grande vantagem desse smartphone aqui é que ele vem atualizado. É um aparelho novo, que provavelmente vai receber mais alguma atualização aí. Ele tem uma construção muito boa para um smartphone intermediário, resistente, uma tela grande. Então, tá aí um aparelhinho legal, econômico e que funciona bem, apesar de não ser comparável com esses smartphones top de linha. Ele faz um ótimo trabalho no que ele se propõe. E mostra que essa história de não atualizar smartphones mais antigos por causa de limitações de hardware é um pouquinho de papo furado, porque aqui o Ice Cream Sandwich está funcionando muito bem. Só para colocar isso à prova, para terminar, mostrar aqui, versão do Android 4.0.3. Então temos aqui o Ice Cream Sandwich rodando bem num smartphone com 512 MB de memória RAM. Mais detalhes dessa review você confere no nosso site. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!